apresenta Check-up no rádio. Check-up no rádio com o médico geriatra Belísio Neto. Seja bem-vindo aqui, doutor Belísio, ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos os ouvintes, internautas. É uma satisfação imensa participar mais uma vez aqui do quadro Check-up no rádio. E o nosso tema de hoje é ansiedade na pessoa idosa, não é isso? Isso, Marcos. Antes disso, eu queria só fazer uma divulgação. Está chegando setembro e a gente vai, mais um ano, fazer a Semana do Alzheimer, né? O Setembro Lilás é o mês de alusão à conscientização da doença de Alzheimer. Então, nós, em parceria com a Liga de Geriatria, a Universidade Federal do curso de Medicina, Multicamp, a Escola Multicamp de Ciências Médicas e algumas outras instituições, vamos fazer a Semana do Alzheimer. Nessa semana vai ser diferente, vai ser de 18 a 22, né, na penúltima semana da doença de setembro. Nós vamos promover alguns eventos, né? Como por exemplo, vamos fazer mini cursos para cuidadores, a gente vai fazer aulas para profissionais de saúde, momentos para estudantes. Então, lembrar as pessoas que fiquem atentas aqui à nossa participação no rádio. A gente vai trazer toda a turma que está envolvida nisso e ficar atentos tanto no nosso Instagram, né, Dr. Belísio Neto, Dr. Belísio Geriatra, como no Instagram da Liga, né, da LAGER, que nós vamos divulgar como é que será feito as inscrições, os horários, as aulas, os professores, todo o detalhamento da semana. Eu estou antecipando porque já vai preparando o pessoal para ficar atento aqui no nosso programa, no nosso quadro, o programa de Marcos Dantas. Então, agora falando de ansiedade, né? Falando do transtorno de ansiedade na pessoa idosa, a gente tem que lembrar que ansiedade é uma palavra que ela assim, tem muita dificuldade de ser separada de outras palavras, né? Ela é sinônimo de outras palavras e ela se adequa também à nossa realidade aqui do sertão do Seridó. O nosso idoso, ele traduz a sensação de um medo incontrolável, de uma tensão incontrolável, de uma preocupação incontrolável, excessiva, muitas vezes irracional, que não existe, com algumas palavras que a gente tem que ter em mente, né? Eu tô imaginando muito, eu tô com nervoso, eu tô muito tenso, com muito medo. Então, esses sinônimos, essas palavras, elas traduzem um momento de ansiedade, que não pode ser também subvalorizado. A gente sabe que o transtorno de ansiedade na pessoa idosa, ele é um pouco diferente do adulto jovem, já que ele tem um organismo envelhecido. Então, por exemplo, um transtorno de ansiedade do tipo pânico, ele não se manifesta com a mesma intensidade. A frequência, por exemplo, cardíaca, a descarga adrenérgica, ela é menos intensa. Então, ele é mais difícil de ser diagnosticado. Por exemplo, o mais comum, o transtorno de ansiedade generalizado, que é aquele pensamento acelerado, aquela tensão, aquele nervosismo, vários dias atrapalhando inclusive o dia a dia dele, ele se manifesta muitas vezes diferente do adulto jovem, porque o idoso, ele tende a ter mais ansiedade, mais medo das comorbidades mais comuns na faixa etária dele. Ele tem medo de ficar cego, por exemplo. Ele tem medo de perder a mobilidade, ele tem medo de perder a memória, ele tem medo da morte, tá se aproximando da morte. Então, isso são gatilhos que fazem com que o transtorno de ansiedade, em especial esse transtorno de ansiedade generalizado, ele se diferencie um pouco do adulto jovem.
E o transtorno de ansiedade, a ansiedade no paciente idoso não é só ele é ansioso e assim ninguém vai fazer nada, não. Relaxe, vá fazer isso, dissimule, deixa isso pra lá. Não é bem assim. É uma doença que tem todo um escopo fisiopatológico. A gente sabe que tem estruturas cerebrais alteradas, né? O córtex límbico, o córtex pré-frontal, várias estruturas dentro do nosso cérebro são alteradas. E eu sempre digo, se o paciente, se a pessoa que tem o transtorno de ansiedade, ela quisesse, ela não era ansiosa, ela não vivia tensa, tendo dor muscular, ela não perdia sono, ela não vivia tomando medicamentos mais do que já toma, ela era tranquila. Então não adianta mandar ela ficar tranquila. Existem várias formas da gente tratar a ansiedade. Logicamente que as terapias não medicamentosas funcionam bem, né? A terapia cognitivo-comportamental, várias outras. Aqui eu exemplifiquei essa porque é uma clássica que trata bem a ansiedade, né? Mas boa parte dos pacientes vai precisar sim de um tratamento medicamentoso. O sofrimento mental de uma pessoa que é ansiosa, é nervosa, ele é excessivo ao ponto de atrapalhar, por exemplo, dele dormir, atrapalhar dele se concentrar. Eu falei várias vezes aqui que a principal causa de esquecimento é a ansiedade. Ele não se concentra, ele pensa muito acelerado, ele salta muito o pensamento, ele perde muitas vezes o rumo do raciocínio dele. Então é um sofrimento importante. Na população idosa, que já tem outras comorbidades a serem tratadas, isso se torna mais um problema que interfere nessas outras comorbidades, como por exemplo na hipertensão, interfere na adesão ao tratamento do diabetes. O paciente que tem ansiedade, ou ele come demais ou ele come de menos, então ele se alimenta de maneira inadequada para tratar o diabetes, ele fica com mais dificuldades, ele tem dificuldade em aderir aos tratamentos, ele tem muito medo, e ele tem medo inclusive de tomar medicamentos. Os próprios medicamentos para tratar a ansiedade, o mínimo efeito adverso que ele tem, ele já quer parar, ele coloca culpa no medicamento, ele tem medo de ficar muito mais, ele tem medo muito maior do que as pessoas normais, acha que vai ficar, eu vou ficar dependente. Ele, quando melhora um pouquinho, ele acha que ele está tão acostumado com a aceleração do pensamento dele, com saltar o pensamento dele, que quando ele vai para a normalidade, ele acha que está, eu estou muito mais lento, eu não consigo mais fazer várias coisas ao mesmo tempo, eu tenho que... Então, a gente tem que ter em mente que a doença, o transtorno de ansiedade, além de a pessoa não querer ser ansiosa, ela não consegue ser, mesmo não tendo com o que se preocupar. Eu sempre digo isso, ela se preocupa, ela fica em hiperalerta, ela se sente melhor, que eu digo assim, ela se percebe mais, ela começa a perceber mais coceira, mais lesão na pele, fica achando que aquela dor transitória no estômago às vezes é uma doença mais séria. Então ele fica muito mais se percebendo mais, com a hipervigilância no próprio corpo. Isso dá muito sintoma físico, né? Como eu falei, piora o sono. Os pacientes que têm dor, eles tendem a ter um limiar de dor menor e tendem a ter mais dores. Os gatilhos de dores são acionados com mais facilidade. Tem implicações muitas vezes na própria memória. Confunde-se muito se aquele paciente tem um esquecimento por um transtorno neurocognitivo, uma demência de Alzheimer, ou se é um transtorno ansioso. E tem um fato que ela está muito associada, o transtorno de ansiedade, com depressão, principalmente essa ansiedade, esse transtorno de ansiedade generalizado. Os pacientes que têm TAG, né, como transtorno de ansiedade generalizado, geralmente eles têm associado o transtorno depressivo maior também. Então eles têm um transtorno misto, né, ansiedade e depressão. Então, se você começa o diagnóstico
começa fazendo diagnóstico de ansiedade, você já vai procurar também o paciente com sintomas depressivos, que a gente em outro momento já falou que a depressão no paciente idoso ela é mascarada, ela é sutil, ela não dá os mesmos sintomas do adulto jovem. E por fim, Marcos, o transtorno, a ansiedade no paciente idoso, vale destacar que eles têm uma fobia especial, que é o que a gente, quando está falando de quedas, a gente fala, é o transtorno fóbico pós-queda. É o medo intenso de cair, principalmente quando eles sofrem uma queda. A queda pode ser leve, pode não ter tido nenhuma fratura, nenhum arranhão. Ele pode só ter entrado na iminência de cair, mas eles desenvolvem um medo tão intenso de cair que eles não conseguem mais andar sem ajuda. Então, esse medo intenso que a gente chama de pitofobia, ele faz parte ele é um tipo de fobia específica no paciente idoso. Então, é um tipo de ansiedade que a gente precisa tratar, senão ele não anda mais. Se interfere na sua autonomia, interfere na sua capacidade, na sua mobilidade. Então, existem algumas nuances, né, no transtorno de ansiedade desde o diagnóstico, né, no paciente idoso, que é mais, a gente precisa aprofundar mais, entender os motivos que são mais físicos, entender que muitas vezes ele tem um estigma de doença mental, que aquilo ali, não, isso aqui vai passar com um chá, ou vai passar se eu começar a parar de me preocupar, e na verdade não consegue, e que isso tem implicação no número de outras, eu diria, de outros problemas que irão aparecer no controle da hipertensão. Quem tem ansiedade interna mais tem um maior risco de morte, de demenciar, de cair. Quando cai, desenvolve um medo de voltar a andar novamente. Então, essa seria mais ou menos a explanação inicial sobre o que é transtorno de ansiedade na pessoa idosa. Tem pergunta aqui no nosso WhatsApp, vamos lá, bom dia. Bom dia, doutor Beleza. Eu tomo remédio para ansiedade, tomo Rivotril. Aí eu fui para o posto de saúde, aí o médico disse que vai tirar esse remédio, porque faz muito tempo que eu tomo e não devo continuar tomando remédio tarja preta por muito tempo. Mas eu já tirei uma vez e quando voltou, os sintomas voltou pior. O que é que você acha? Eu devo tirar esse remédio? Eu vou para o médico para ele ir tirando aos poucos? Ou eu posso continuar tomando? Porque eu tenho muito medo de tirar e voltar a sentir as mesmas coisas que eu senti da outra vez. Ave Maria, sofri demais. Posso continuar tomando? E aí, doutor Belísio? Olha, o uso de medicamentos dessa classe dos benzodiazepínicos, Rivotril é um deles, são medicamentos que a gente utiliza geralmente por um determinado período de tempo. Isso é mais comum em pacientes mais jovens, abaixo de 60 anos. Nos pacientes idosos, dificilmente a gente inicia o tratamento, salvo raríssimas exceções, com essa classe de medicamentos dos benzodiazepínicos, Rivotril, bromazepam, lorazepam, alprazolam. A gente evita esse tipo de medicamento. Mas a gente também não suspende de maneira abrupta. O fato de o médico a gente vai tirar, e ele não tirou, porque ele sabe que tem que desmamar, desprescrever aos poucos para o paciente não ter sintomas de descontinuação abrupta. O idoso, inclusive, ele pode entrar numa confusão mental se parar de uma hora para outra esse medicamento. Uma outra coisa que a própria paciente relatou, ela tem medo
de voltar a ter os sintomas de ansiedade. Você vê como a ansiedade ela é. O paciente tem medo de começar o tratamento e ele tem medo de parar o tratamento. Então o medo faz parte do dia a dia do ansioso. É um medo intenso. Todo mundo consegue diminuir se tivesse... todo mundo estaria com vontade de diminuir esse medicamento, mas ela está com medo de sentir. Então é um medo desproporcional. O médico já vai propor o desmame para que ela não tenha esse rebote, esses sintomas de recidiva, de recaída do transtorno de ansiedade. Mas o uso de benzodiazepínicos, no caso o Rivotril, em pacientes idosos, é desrecomendado porque ele aumenta o risco de quedas, né? Ele aumenta a incidência de queixas de memória, ele pode levar o paciente a ter, ele aumenta o risco de ter doenças como Alzheimer, tem a questão da dependência do medicamento, então tem que ser desprescrito, mas se o transtorno de ansiedade estiver bem tratado. Uma coisa que a gente tem que ter em mente é que não só a ansiedade, mas várias outras doenças, elas requerem outras abordagens. Não é só o Rivotril que vai resolver. Inclusive, às vezes o paciente fica dependente porque ele acalma com aquele medicamento naquela hora, mas esquece que ele vai ter vários anos de vida e ele precisa ter um tratamento assim mais definitivo. Não pode ficar tomando só um medicamento para aliviar aquele momento. É como eu sempre comparo. É como uma infecção. Você toma uma dipirona, um paracetamol para baixar a febre, mas o que vai resolver é o antibiótico. Então ela está meio que tomando apagando o fogo, mas não está resolvendo o problema dela. Envolve tratar a ansiedade, envolve outras abordagens. Como eu falei, a própria terapia, envolve outros medicamentos que tratem a ansiedade de maneira definitiva. O Rivotril, como eu disse, ele é um calmante ali por um determinado tempo, mas ao mesmo tempo você vai entrando com um tratamento específico para o transtorno de ansiedade. Tem que ver se essa ansiedade não está associada a outras doenças como depressão, tem que ver o contexto social dessa pessoa. A gente sabe que a nossa realidade, o contexto social interfere muito, ver a própria idade, não percebi a idade dela, mas se for um paciente na transição menopausal, a gente tem que ver que tem uma incidência maior. Se é um paciente que teve uma queda e uma ansiedade específica para o medo de cair, se ele sofreu uma fratura, se ele está com medo, se ele está internado, se ele tem uma demência, se ele toma outros medicamentos e se esse medicamento não vai. Então, não é só tratar a doença em si, senão era uma receita de bolo. Olha, todo mundo que tem ansiedade toma esse remédio aqui. É bem individual, principalmente num paciente que deve ser mais individualizado ainda, que é o paciente idoso, multimórbido e com várias doenças associadas. Doutor Belísio, obrigado por sua participação. Até terça-feira, se Deus quiser. Rápido, hein? Até terça-feira, se Deus quiser. Tema bom, passa ligeiro, né? Até a próxima terça-feira, Marcos, Geraldinho, se Deus quiser. 7h50.